Você não perdeu apenas os dentes, talvez você tenha perdido uma grande parte da sua vida. Eu tenho algumas perguntas para fazer para você. Primeira, quanto tempo você não consegue comer um churrasco tranquilo? Outra, há quanto tempo você evita morder uma maçã? Mais uma, há quanto tempo você sorri cobrindo sua boca? Talvez você tenha aprendido a conviver com isso, mas eu preciso dizer uma coisa, isso não é normal e você não precisa de viver assim. Eu sou o Dr. João Sudré, sou implantodontista, mestre e doutor em implantodontia e há muitos anos eu tenho o privilégio de devolver dentes para pessoas que acreditavam que nunca mais conseguiriam sorrir. Mas com o tempo eu descobri uma coisa muito importante. Eu devolvo não apenas dentes, eu devolvo autoestima, eu devolvo liberdade, eu devolvo qualidade de vida para esses pacientes. Quase todos os pacientes chegam até mim e contam histórias muito parecidas. Eles dizem, eu não consigo mastigar, eu não consigo comer comida dura, só consigo comer comida mole, tenho vontade de sair para jantar, não gosto de tirar fotografia de jeito nenhum, não sorrio mais. E sabe o que mais me chama a atenção nisso tudo? Eles já não sofrem apenas pela boca, eles sofrem por dentro mesmo. Então a pessoa começa a evitar alguns alimentos, depois evita sorrir, depois evita conversar, depois evita ir nas festas, depois evita os encontros com as famílias. Muitas pessoas passam anos vivendo assim, como se isso fosse uma consequência da idade, mas isso não é normal nem consequência da idade. Qual a importância da mastigação? Pouca gente percebe o quanto mastigar influencia diretamente na saúde. Quando você mastiga bem, você digere melhor os alimentos, você consegue comer frutas, carnes, verduras, legumes, alimentos mais nutritivos. E quando a mastigação fica ruim? A alimentação piora muito e a pessoa passa a escolher somente alimentos muito macios, muitas vezes ricos em carboidratos. Isso pode prejudicar a sua saúde, principalmente no caso de paciente diabético, paciente hipertenso. E esses alimentos são pobres em proteínas. Isso pode influenciar na saúde do corpo inteiro. Mas existe um outro detalhe: comer não é apenas uma necessidade, é um prazer, é reunir a família, é participar de um aniversário, é fazer um churrasco, é viajar sem medo e é viver. E além disso, ainda tem o poder do sorriso. O sorriso é uma das primeiras formas de comunicação do ser humano. Antes mesmo de falar, nós sorrimos. E quando alguém perde o dente, muitas vezes ele perde a vontade de sorrir. Eu vejo isso todos os dias aqui na clínica. Pacientes na sala de espera chegam olhando para baixo, falando pouco, sempre colocando a mão na frente da boca. Depois do tratamento, a transformação acontece não apenas na boca, acontece no olhar desse paciente, na postura, na confiança, na forma que essa pessoa vai conversar, na maneira que ela volta a viver novamente. E quando eu falo em viver novamente, o implante tipo protocolo pode devolver essa vida para você. E aí muitas vezes você vai me perguntar, o que é um implante então? Talvez você esteja perguntando assim, como que eu vou fazer esse implante? Muitas pessoas confundem implante com prótese. Então o implante é uma peça que vai lá dentro do osso, é uma pecinha de titânio que vai substituir a raiz do paciente. Então a raiz perdida ou as raízes perdidas. Então ele vai lá dentro do osso, não dói nada. E sobre o implante vai a coroa ou mesmo um protocolo. Então a gente pode fazer a coroa sobre um implante, uma ponte fixa sobre vários implantes ou até mesmo um protocolo sobre 4 ou 6 implantes. E esse pino aqui, que é um pino de metálico, ele funciona dentro do osso como se fosse a raiz do paciente mesmo. Depois de algum tempo, aproximadamente 4 meses, ele se torna integrado ao osso. Isso a gente chama de osseointegração. Para a gente fazer uma coroa, por exemplo, normalmente a gente aguarda o tempo da osseointegração. Quando nós estamos fazendo um protocolo, que é uma prótese fixa sobre os implantes, como são 4 ou mais implantes, na maioria das vezes a gente não precisa de esperar essa integração. A gente pode fazer a cirurgia e se todos os implantes travarem bem, nós já colocamos a prótese fixa imediatamente ou até uma semana aproximadamente após a cirurgia, que aí nós já removemos o ponto e ela vai te oferecer estabilidade. Você vai esquecer daquela prótese móvel que você tinha ali. Ela vai te dar estabilidade, conforto, segurança. É outra vida mesmo. E hoje eu escuto aqui na minha clínica quase todo dia. As pessoas pensam, doutor, isso é para mim? Eu digo, na maioria das vezes sim. Hoje existem muitas técnicas modernas que permitem
eu tratar o paciente que antes não tinha a mínima condição de fazer esse tratamento. Por quê? Antigamente eu precisava de muito osso. O osso tinha que ser abundante ali e muitas vezes a gente tinha que fazer enxertos para conseguir colocar os implantes. Hoje em dia não. Hoje em dia, mesmo quem perdeu muito tempo esses dentes, já perdeu muito osso, e a gente consegue, com as técnicas novas, as técnicas alternativas, nós conseguimos fazer esses implantes e devolver realmente esse dente para o paciente, esse sorriso para o paciente. E para a gente saber como que vai acontecer esse tipo de tratamento que a gente vai fazer, qual é o tipo de implante que a gente vai usar, qual a quantidade de implante que vai ser preciso ali, a gente precisa de fazer uma avaliação. Outra coisa que sempre me perguntam aqui é, e o preço disso? Isso não é para mim, doutor. Outra hora o paciente fala assim, e como que eu vou conseguir pagar esse tipo de prótese? Olha, eu não posso falar diretamente o preço de uma prótese, porque isso varia muito. Eu posso dar uma estimativa aqui, de acordo com cada profissional tem o direito de cobrar o que quiser, de acordo com aquele tanto que ele estudou, de acordo com o tipo de material, de acordo com o que ele acha que é justo para aquilo que ele está fazendo, para aquilo que ele está entregando para você. Mas eu posso falar o seguinte, muita gente fala comigo assim, eu sei que eu sonho muitos anos com esse tratamento. A gente trabalha aqui com vários tipos de pacientes aqui, nós conseguimos fazer financiamentos para esse paciente, com a própria clínica, nada de financiamento bancário, com a própria clínica, conseguimos dividir isso no cartão. Isso vai variar de acordo com aquele planejamento que a gente vai fazer na hora que eu te ver, eu vou fazer uma avaliação, vou pedir uma tomografia para a gente conseguir avaliar o tanto de osso que tem, vamos fazer todo um planejamento prévio. Às vezes a gente faz assim, às vezes não, na maioria das vezes a gente faz até modelos antes mesmo de começar a fazer a cirurgia para ter a certeza de onde que está o dente. Isso aqui é um modelo impresso de um paciente. Então, a verdade é que cada caso é único. O que eu posso falar para você é o seguinte, varia na faixa de 12 mil até 25 a 30 mil cada protocolo. Por que essa diferença grande? Aí você não falou preço de nada. Parece assim, está me enrolando. Não, é porque tem casos que são muito mais simples e que a prótese vai ter um tipo de material, vai usar menos implantes, vai gastar menos tempo e é mais favorável para fazer esse tipo de tratamento. Então, nesses casos, o preço vai ser um pouco mais barato. Isso aí não tem a ver, você vai achar, na verdade, vários preços de diferente, até muito mais barato que isso, mas aí você tem que tomar cuidado. Outra coisa, quando o tratamento é mais complexo, por exemplo, zigomáticos, vai envolver alguns outros tipos de trabalho, ou até mesmo em prótese de porcelana. Existem vários materiais, de porcelana, zircônia, metalocerâmica, metaloplástica, tem somente de resinas. Então tem vários materiais que vai influenciar totalmente no preço. Então para cada bolso tem um material diferente. Agora a técnica é importante que seja bem executada e o laboratório de prótese seja um laboratório de confiança. Então a gente tem que fazer uma avaliação completa, entender exatamente o tratamento necessário para cada paciente. E hoje existem vários tratamentos ali que diferem muito na parte do preço. Então, essa parte do preço a gente tem que ver o paciente, estudar, conversar, saber qual é a capacidade de pagamento dele, para saber qual o material que ele pode utilizar naquele momento. Porque teve pacientes aqui que tinham uma condição boa e ao mesmo tempo, naquele momento, ele não poderia estar pagando um trabalho de porcelana, por exemplo, mas fez um trabalho de resina, aguardou, se capitalizou, resolveu alguns itens que ele tinha pendente para resolver e depois de 2 ou 3 anos fez uma prótese de porcelana. Então, cada paciente é único e cada paciente tem uma condição diferente, não pensando assim como se, vou comprar um carro é tudo igual, vou comprar um sapato, o sapato, aquele modelo ali, todos eles vão ser o mesmo preço e vai variar muito pouco de uma loja para outra. Não, aqui a gente está pensando no ser humano. Cada ser humano tem um tipo diferente de biologia, tem um tipo diferente de expectativa, tem um tipo diferente de osso ali onde a gente vai trabalhar, por isso a gente consegue trabalhar com vários tipos diferentes, quantidades de implantes diferentes. Então, para isso a gente precisa sim de fazer uma boa avaliação para esse paciente, para determinar qual vai ser o valor que ele vai pagar para ele ter aquele sorriso de volta e ter aquela vida de volta. Outra coisa ainda falando sobre conseguir realizar esse desejo aí que você tem de sorrir novamente, de falar, de poder se comunicar mesmo e poder frequentar lugares que você hoje já evita. Eu falo muito, gente, vocês que têm filhos, têm netos, muitas vezes vocês têm vergonha de
a lançar mão de falar com seu filho por achar que ele não tem capacidade de pagamento. Muitas vezes os pais pensam nos filhos pequenininhos ainda, não tem essa visão que o filho cresceu, que já venceu na vida. E muitas vezes esse filho pode te ajudar a fazer esse tratamento, realizar esse sonho. Quantos sonhos você já realizou para o seu filho? Então, nesse momento, é a hora de não ter vergonha, de pedir mesmo uma ajuda. No caso, se você não tem capacidade de fazer o pagamento, conversa com seus filhos, conversa com seu neto. Às vezes teve paciente que conversou com o próprio patrão, o patrão veio aqui, financiou e refinanciou para esse paciente lá. Então, a capacidade de pagamento de cada um vai depender da lógica da capacidade financeira, mas também de deixar um pouco essa vergonha de lado, deixar um pouco essa questão que tem de não querer pedir ajuda. Muitos pacientes não querem pedir ajudas e deixam de comer, deixam de sorrir, entram em depressão, e isso vai custar muito mais para o seu filho. Isso vai custar muito mais para o seu neto. Você está ali entrando com medicamentos que você não precisaria de entrar com medicamentos. Por quê? Pela falta dos dentes, falta de absorver os nutrientes corretamente. Então a gente vê isso no dia a dia, o paciente desnutrido, paciente com a face toda flácida porque não está exercitando a face. Quando você está mastigando, você está fazendo os músculos da face movimentem e se exercitem. Isso traz uma jovialidade. Além disso, você vai conseguir sair, passear. Então são muitas as coisas que você vai poder fazer após você realizar esse desejo que você tem de fazer esse protocolo e voltar a sorrir novamente. Então não tenha vergonha, peça ajuda filho, peça ajuda neto, o patrão ali pode te ajudar, converse. É lógico, cada um tem a capacidade, mas tem vários tipos de planos diferentes que você pode fazer para conseguir realizar esse desejo seu aí. Então não tenha essa vergonha. Porque eu não quero dar trabalho. Se eu tenho condição de ajudá-los, legal, vou ajudar o meu filho. Agora, se está na hora de eu pedir ajuda, converse com seus filhos, converse com seus netos. Leve esse seu neto ou seu filho para avaliação. Ajude ele a entender que recuperar a mastigação não é vaidade, é saúde, é dignidade, é qualidade de vida. E para você que é pai ou mãe, é muito importante que você converse com seus filhos, porque no futuro eles poderão ter que cuidar de você. E cuidar de um paciente sem dente no futuro é muito triste. A gente vê isso aqui na clínica. O paciente muitas vezes fala comigo aqui, eu venho aqui, uso a dentadura, já uso essa dentadura desde 20 anos, 18 anos, 25 anos, e eu me dou bem com ela. Aí passa 1 ano, 2, esse paciente começa a declinar, que a gente vai ficando mais velho, a gente vai ganhando uns comprimidinhos a mais, e cai a saúde, e começa a não mais essa prótese servir. Por quê? Você perde o osso e perde também o tecido que segura essa prótese aqui. E aí, muitas vezes, nessa hora, o médico pode não liberar para você fazer a cirurgia. E aí, isso é triste. Eu já vi acontecer aqui na minha clínica várias vezes os pacientes procrastinarem ou deixar para depois, ou achar que não é importante esse momento e no futuro não conseguirem mais usar a prótese, não conseguirem mastigar nada, não saírem, e isso vai dar um trabalho para os filhos depois, vai dar trabalho para os netos. E além disso, você tem que pensar assim, tanto que você cuidou desse seu filho, tanto que você ajudou esse seu neto, está na hora também de retribuir. Conversa com eles, isso é muito importante. Então, se esse vídeo fez sentido para você, se ele fez algum sentido aí para você, compartilhe com alguém da sua família. Talvez exista alguma pessoa esperando apenas para um incentivo para procurar ajuda. E lembre-se, perder os dentes não significa perder a alegria de viver. A odontologia evoluiu muito. Hoje existem vários tratamentos que nós conseguimos fazer e nós temos o prazer de fazer isso aqui todas as semanas na nossa clínica, devolver para pacientes mais do que um novo sorriso, é devolver a confiança, a liberdade, a qualidade de vida e tudo mais que o paciente consegue depois de fazer um protocolo desse. Então, se você também está nessa situação ou conhece alguém que está nessa situação, compartilhe aí, curta esse vídeo aí e comenta aqui embaixo. Você conhece alguém que já passou por esse tratamento e que gostou desse tratamento? Ou você conhece alguém que foi na clínica errada e não conseguiu fazer esse tratamento, realizar esse tratamento, ou mesmo fez o tratamento e teve que refazer esse tratamento porque procurou clínica errada ou mesmo preço? Então comenta aqui embaixo e deixe seu like aqui e faça qualquer pergunta que eu vou responder para você.